Pastor Samuel. Estenda suas mãos, vamos fazer uma oração pelo pastor Samuel. Pai, nós te louvamos pela graça que flui na vida do pastor Samuel, que tem tocado todas as nossas vidas, Senhor, pelo que ele representa para todos nós, e que tu possas usá-lo nessa manhã com poder, com graça, com autoridade, Senhor. Nós vivemos num momento tão especial no nosso país, Pai, e nós queremos assumir o nosso lugar nesse novo ciclo que começa. Usa a vida dele, Senhor, nessa manhã para desafiar os nossos corações. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Te amo, viu, cara? Eu também. Aleluia. Queridos, bom dia. Antes de eu começar, eu também queria de coração agradecer. Eu vou começar por onde o Luciano terminou. Agradecer minha esposa em primeiro lugar. Fica em pé, Denise. Eu brinquei com a Kelly no dia, né? Ela sabe. E também pessoal da equipe apostólica. Fica em pé, por favor. Davi, Mônica, Fernando, Sônia, Luiz, Eliane, por favor. Esse pessoal é sensacional, viu, gente? Tem sido uma equipe maravilhosa, a gente tem trabalhado e tudo isso que você tem visto é resultado do trabalho dessa equipe. Por isso que a gente quer que você sugira mesmo, dê sugestões, participe, porque para nós é muito importante. E eu também não posso deixar de agradecer todo o legado que temos entre nós aqui, pastor Miguel, pastor Até. Por favor, eu quero honrar vocês realmente são especiais demais. Fiquem em pé, nós precisamos honrar quem sempre abençoou. Pastor Tomás, Malissa, por favor, fiquem em pé. Rony e Maria Luísa. Vamos aplaudir eles, queridos. Eles são... Onde é que está o Rony e a Maria Luísa? Eu não vi. Está lá atrás, Luísa. Isso. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado. E meu pai e minha mãe estão indo. Minha mãe me ligou chorando ontem. Falou, eu queria estar aí, né? Falei, mãe, aguenta, né? Viajar nessa época já fica muito pesado para eles, né? E eu queria repartir, depois de tanta riqueza que nós recebemos, queridos, nesse MFI, que coisa maravilhosa, é verdade ou não é, queridos? Quantas palavras tremendas nós recebemos nesses dias. Eu creio que você está indo com a sua bagagem, né? Todo mundo está indo com o bagageiro carregado, na verdade, você realmente foi muito abençoado. Então, eu fui dormir tarde essa noite, nós chegamos, eu fiquei pensando aqui, nós estávamos conversando, e eu queria colocar para vocês, eu pedi para colocar lá, porque uma dos posts que eu mais recebi, né, foi um que trazia a bandeira do Brasil, pode colocar, acho que o próximo ou não? Não, pode voltar. Estava assim, o Brasil sob nova direção, tinha a bandeira do Brasil, e vocês devem ter recebido isso. Mas a minha pergunta é, mudou o presidente, mas a direção dessa nação ainda precisa mudar. Precisa ou não precisa, queridos? Foi Deus que colocou. Eu não tenho dúvida que Deus levantou, que Deus abençoou, que se a outra coisa tivesse acontecido, a gente estava lascado. Estava ou não estava? Você já imaginou? Você ia ver se os caras não iam para cima das igrejas, queridos. Você ia ver se mudasse alguma coisa, você podia preparar o que ia acontecer. Então, a gente ouviu isso, o Brasil sob nova direção, nós louvamos a Deus por tudo aquilo que aconteceu, e nós programamos esse último momento para a gente ter um tempo profético juntos, de oração, um tempo para fortalecer os nossos relacionamentos, de crer por nossas cidades, pela nossa nação. E eu estava lembrando do que estava escrito lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, que diz que, na revista atualizada, diz que depois que Davi sujeitou os filisteus, ele tomou as rédeas da cidade. E eu creio que o Senhor quer entregar algumas rédeas nas nossas mãos. Você crê nisso, queridos? Ele quer entregar algumas chaves, algumas coisas que vão nos levar a tomar posição. Porque o Brasil, chegou a hora dele estar sob nova direção mesmo. Chegou ou não chegou, queridos? Então, se até aqui o Senhor nos ajudou, se a gente olha para trás, sabe que Ele esteve conosco, nós temos que olhar para frente agora. Porque algo que foi fruto da oração da igreja, ninguém tem dúvida no mundo que os evangélicos foram um fator primordial para que essa eleição chegasse onde ela chegou. E eu creio que tudo isso que tem acontecido é milagre, fruto da oração, mas há um milagre maior ainda que vai precisar acontecer, que é a transformação das nossas cidades e a transformação da nossa nação. Quem crê nisso, queridos? Eu creio que Deus quer nos levar a isso. Então, qual é o nosso desafio profético? A minha pergunta para você é, qual é o nosso desafio profético para essa sociedade que está aí? Porque pregar em Jerusalém é fácil, queridos.
Em Jerusalém, a minha geração, quando você preenchia um formulário, estava escrito sexo, mas fora do muro de Jerusalém está escrito gênero. Em Jerusalém, homem nasce homem, mulher nasce mulher, mas fora dos muros de Jerusalém, tem 70 ou não sei quantos gêneros. Em Jerusalém, casamento é entre homem e mulher. E se separar, apedreja. E na minha geração, ninguém separava. Era uma crise. Apedrejava até ímpio. Era assim ou não era? No apedrejar que eu estou falando não é literal. Mas fora dos muros de Jerusalém, vale tudo. Em Jerusalém, queridos, é fácil levar uma mensagem que todo mundo entende, mas fora dos muros de Jerusalém, as pessoas estão preparadas para ouvir. E a minha pergunta para você é: qual é o nosso desafio nessa sociedade com tantos deuses? Que não são necessariamente deuses religiosos. Mas quanta coisa tem roubado a devoção da nossa nação, do nosso povo, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, queridos. Se você parou para pensar, queridos, nós tivemos um choque nas nossas igrejas. Os pais, Bolsonaro na cabeça. E os filhos? Você parou para sentar com os adolescentes da sua igreja para ver qual era a opinião deles sobre essa eleição? Será que você percebeu o índice de adolescentes que estavam influenciados? Eu estava conversando ontem na mesa, um pastor amigo disse que sentou a uma mesa e eles começaram a conversar. Num jantar, depois de um evento como esse, e a filha dele de 15 anos estava lá jantando, e quando eles começaram a mencionar sobre casamento homoafetivo, essas coisas, a filha olhou para o pai, pastor, nasceu na igreja, olhou e falou: pai, o senhor é homofóbico. Ele falou: não, sou bíblico. Ela falou: não, sou homofóbico. E aí começou a discutir. E aí ele se deu conta de quanto ele tinha já perdido a mente da sua filha. E qual é o nosso desafio para colocar esse país sob nova direção, queridos? Nessa sociedade que está cheia de deuses. Tempo, celular. E se nós escolhemos como um tema único, né, que ele é único, a minha pergunta é: será que nessa sociedade o nosso Deus é único? O desafio fora, porque em Jerusalém só tem um Deus. A sociedade em Jerusalém, Deus é único. Mas fora dos muros de Jerusalém, é único, queridos. Se você falar que há um único Deus em Jerusalém, eles entendem. Mas e fora dos muros de Jerusalém? Fora dos muros da tua igreja? Os desafios na cidade que você tem que conquistar. E eu marquei aqui, se o nosso Deus único, ele é trino. Eu marquei 3 pilares. Eu estava conversando com o Fernando quando a gente estava no Wi-Fi lá. É uma mensagem. Você lembra o nome da palavra do Ricardo? Que eu não lembro o nome, mas ele fala sobre você pastorear nessa época. Ele fala de 10 desafios desta geração. E é uma mensagem que eu te aconselho a ouvir, queridos. Vale a pena você ouvir. Assim como você tem que ouvir a mensagem aqui na Casa Zadok do choque cultural do pastor Cote. Você tem que ouvir essa mensagem. Ela é importantíssima para você entender alguns aspectos. Sabe, você baixar o PowerPoint, ouvir a mensagem, isso vai abençoar demais a sua vida. Mas eu marquei aqui uma trindade dessa geração. A primeira delas é a tecnologia, as redes sociais. Então, essa sociedade tem uma trindade, tem ou não tem? Eu marquei aqui. A primeira é a tecnologia. Você está me ouvindo aqui, as pessoas estão assistindo o culto, mas eu te garanto que enquanto você está pregando, como alguns aqui agora, tem gente entrando na rede social. E junto com a rede social, ele está fazendo o check-in da viagem de volta. E junto com o check-in, apareceu uma propaganda, ou ele já está comprando a outra viagem que ele vai fazer no congresso que ele vai pregar daqui a 3 semanas. E ele consegue comprar passagem, fazer check-in, entrar na rede social e me ouvir ao mesmo tempo. É assim ou não é, queridos? Mais ou menos. Mas é isso que as pessoas estão fazendo hoje. E se você arrancar um celular de um adolescente, ele morre.
Outro dia, um adolescente, filho de uma das nossas pastoras, ela deu castigo nele, né? Falou, tirou o celular. Ele virou para mim e falou assim: pastor, você acha que está justo minha mãe tirar meu celular? Você acha que é possível um adolescente viver nesses dias sem celular, pastor? O segundo tripé é a superficialidade. Primeiro, a tecnologia. Essa geração é muito superficial, é ou não é, queridos? Nós estamos vivendo um tempo que os relacionamentos são rasos. É difícil ter um relacionamento forte como esse. As pessoas não querem vínculos. Ninguém tem tempo para ninguém, ninguém tem tempo para ouvir a dor de ninguém. Se a pessoa fica muito tempo, o líder de célula quer largar, porque ela não quer se envolver, ela quer viver a vida dela. Então, há uma superficialidade, porque relacionamento ele está baseado naquilo que ele se relaciona na rede social. Se ele não gosta, ele deleta. Se a pessoa não curte, ele fica com raiva. Há uma superficialidade, queridos. E o terceiro pilar que eu coloquei, que está ligado a essa trindade dessa sociedade, é o consumismo. É uma sociedade de consumo. Tudo está baseado numa relação consumo-consumidor, inclusive na igreja. Se a igreja me atende, eu fico nela. Se ela não me atende, eu vou embora. Se a minha célula atende, eu fico. Se não atende, eu vou. Se a equipe de louvor toca aquilo que eu quero ouvir, eu fico. Se não, eu vou para outra que também tem uma equipe de louvor boa. Há um consumismo, queridos. E aí, enquanto esse celular, enquanto esse iPad, enquanto essa igreja me serve, eu fico com ela. Hora que não serve mais, tchau. Lamentavelmente, nós estamos lidando com uma sociedade assim, queridos. Fora dos muros de Jerusalém, há uma sociedade assim. E é esse o nosso desafio para colocar essa nação sobre nova direção. Eu vou repetir, eu sei que tudo aquilo que Deus fez, foi Deus que fez. Mas, queridos, você está ouvindo aí. A minha pergunta é para você, nesse país, precisa ou não precisa uma reforma no ensino? Quem acha que precisa? Na Previdência? Na justiça. Se você olhar, queridos, uma reforma política, quem acha que precisa? Fiscal, econômica. Você só ouve isso, você abre, é reforma disso, reforma daquilo, vai. Mas, ao que eu vi, queridos, o que você precisa entender, pode colocar o próximo, é que o que muda mesmo uma sociedade é uma volta para aquele que é único. O que muda uma nação não são as reformas que a gente espera que aconteçam. Mas o que muda uma nação é quando essa nação se volta para aquele que é único. Quando essa nação, quando as cidades se voltarem e se dobrarem, aquele que é o único Senhor, porque há uma transformação que não será baseada em homens, mas uma transformação baseada nos princípios da palavra, na ética, na moral da palavra e naquilo que a palavra de Deus estabelece, ou seja, é uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta mudar fora se não mudar dentro. Porque pode mudar fora, mas vai continuar tendo corrupção ou não vai? Vai. Pode ter reforma política, fiscal, pode ter a reforma que for, mudou fora. Mas se não mudar dentro, não muda. Agora, se um político tiver valores morais e éticos, ele vai ser corrupto, queridos? O que vocês acham? Se quem tem uma empresa tiver valores da palavra de Deus, o país vai ser diferente ou não vai? Então, o que precisa mudar para esse país estar sob nova direção? Uma volta das pessoas àquele que é único. Ao único Deus, ao único Senhor, aquele que rege todas as coisas. Porque se Deus não tocar, queridos, não adianta. Pode mudar tudo, mas se o homem não mudar, a sociedade não vai mudar. Pode ter a reforma que tiver. Porque a reforma começa onde? Por dentro. E eu creio que essas reformas aconteçam. Todos nós queremos isso. Precisam acontecer. Mas você já imaginou se de repente essa classe que está aí fosse movida por um desejo de ser ético? Se as pessoas fossem movidas e não quisessem mais jeitinhos imorais, quanto dinheiro teria?
Então a minha questão não é saber se é o Bolsonaro, se é o Moro, e eu creio que Deus está... Que coisa maravilhosa está acontecendo. O que está acontecendo é milagre de Deus, queridos. É milagre de Deus. Mas eu creio que vão fazer cair esses principados de corrupção, de imoralidade, de mentira, de violência, de tudo aquilo que está aí. É uma transformação interna, é uma transformação de dentro para fora. É algo que nós precisamos trabalhar. Então a minha pergunta é, como transformar? Porque pegar em Jerusalém é fácil, mas a hora que você sai de Jerusalém, é fácil, queridos. A hora que a sua mensagem, e eu quero repetir, o pastor Pedro foi muito feliz, e eu creio que a grande batalha, eu estava conversando na nossa mesa, hoje, não é lá só no espírito, é aqui, ó. A nossa alma tem que haver uma transformação onde, queridos? Na mente. E só para lembrar, lembra quando Paulo foi pregar em Éfeso, fora de Jerusalém? Como era a cultura dessa cidade, queridos? Uma cidade orientada pela cultura pagã, cheia de deuses. Todo tipo de deuses. Sexo era feito nas ruas. A imoralidade corria solta. Os valores completamente distorcidos. Tudo valia naquela sociedade. A gente pensa que hoje, nossa, isso aqui que está acontecendo hoje, já acontecia lá. É só você estudar. Sexo com animais, pedofilia, eram normais. Até que o Evangelho entrou naquela cidade. Eu creio que o Evangelho está entrando como nunca nessa nação. E vai transformar essa nação em nome de Jesus. Porque quando o Evangelho entrou, as coisas começam a mudar. Quem crê que as coisas vão mudar, queridos? Porque nós estamos falando daquele que é único. Porque a igreja nunca defendeu cultura. A igreja defendeu o Evangelho e a palavra de Deus. E essa é a nossa pregação nesses dias, queridos. Nós não pregamos uma cultura, nós pregamos a palavra. Porque o que transforma, aliás, o próprio presidente está dizendo, conhecereis e a verdade vos libertará. E eu creio que o nosso desafio como igreja, MFI, é justamente ser igreja nessa cultura. Mas qual foi a mensagem de Paulo para essa igreja de Éfeso, queridos? Efésios capítulo 4, versículo 17. Presta atenção na mensagem que nós precisamos levar. Imagina você saindo para pregar assim hoje. Assim eu lhes digo. E no Senhor eu faço o quê, queridos? Insisto. Olha o que Paulo está falando. Eu insisto com vocês. Que não vivam mais como os... Já imaginou você levantando a voz e pregando? Assim eu prego, digo a vocês e no Senhor insisto. Não tenha mais casamento homoafetivo. Assim eu prego para vocês e no Senhor insisto. É pecado. Presta atenção, Paulo levantando a sua voz naquela sociedade, queridos. Assim eu lhes digo e insisto que aborto Deus abomina. De repente, Paulo levanta a sua voz, queridos. E o primeiro princípio que eu queria deixar com você nessa manhã é que se nós estamos aqui, é porque nós cremos que o Senhor está levantando pastores e uma igreja que vai ter a palavra correta, o evangelho correto e a mensagem correta nas suas bocas. Há uma mensagem que vai sair dos nossos lábios para essa nação, queridos. Eu fico imaginando quando Paulo disse, eu insisto, orgia é pecado. E sexo acontecer nas ruas. Eu falo com vocês e eu insisto, família alternativa não é de Deus. Imagina a igreja, queridos. Pensa que é fácil. Uma oração pelo presidente, que teria que ser a coisa mais normal, queridos, levou a maior rede de televisão a condenar uma oração por um presidente. Num país cristão, queridos. Pensa que é fácil levar a mensagem. Uma simples oração. O que tinha de mais aquela oração, queridos? A vida dele foi um milagre. Agradecendo a Deus porque está vivo e pedindo a Deus que abençoe o seu governo. Não é porque nós somos evangélicos, mas em Jerusalém, essa oração teria algum problema 10 anos atrás? Para pensar nisso, queridos. Há 15 anos atrás, se um presidente recebesse oração,
Ou um padre ou um bispo católico fosse lá benzer, alguém falaria alguma coisa? Ninguém falaria nada, queridos. Mas quando você sai de Jerusalém, há uma palavra: vocês não podem mais viver como os gentios vivem. Porque nós estamos vivendo uma sociedade, queridos, que ninguém pode se posicionar por valores. Ninguém pode colocar aquilo que é biblicamente errado, que vai tomar bordoada. Vai tomar ou não vai? Vai apanhar. Mas Paulo aqui, será que ele está sendo racista, homofóbico? Misógino, olha que palavra que apareceu agora, não é verdade? Preconceituoso? Não, ele está dizendo que quem é discípulo de Cristo, que quem tem o Senhor como único, quem tem a palavra como base, quem quer viver a verdade, ser liberto pela palavra, tem outra cultura, tem a cultura do reino de Deus. E é essa cultura que nós vamos viver, e nós vamos ver esse país sob nova direção, em nome de Jesus. É essa cultura que nós queremos, queridos. É uma cultura diferente. Porque tem coisa que você fica assim: será que eu falo? Vai constranger. Será que eu menciono? Fulano não vai gostar. Mas a minha pergunta é: eles nos respeitam, queridos? O que você acha? Essa cultura que está aí fora, ela é neutra ou ela é contaminada? Uma das nossas pastoras, porque você fala assim, ó, vai, mas nosso Bolsonaro falou: me reuni com os pastores e o ensino religioso vai ser muito forte em todas as escolas públicas. O que você acha que vai acontecer? Para pensar nisso. Eles vão dizer: não pode, o Estado é laico, tem que ser o quê? Neutro. Mas há 3 semanas atrás, uma das nossas pastoras, diretora de escola, trouxe um livro de português. Tinha 7 capítulos sobre os orixás do candomblé. 7 capítulos, queridos. E pedindo para as crianças fazer redação em casa. Então a gente muitas vezes está só preocupado com a ideologia de gênero. Para que série que era, pastora? 4ª série. 4ª série. Livros que o MEC enviou. Estudos sobre orixás do candomblé. E mais de um capítulo, queridos. Então essa cultura que está aí, ela é neutra? Nós não podemos falar da nossa fé. Mas eles podem fazer o que quiserem. Eles podem doutrinar politicamente os nossos filhos. Eles podem falar de novos modelos de família. Os nossos filhos fora de Jerusalém vão preencher lá: pai, mãe já não tem. No nome, embaixo não tem mais escrito sexo. E eles estão entrando em contato com coisas que a gente tem que pensar: esse país precisa voltar a ter uma nova direção em nome de Jesus, queridos. E não está ligado a um homem, está ligado àquele que é único e é o Senhor de todas as coisas. Há um evangelho do reino que vai prevalecer nesses dias. Porque o que está aí é um ensino voltado para quem? Para o único ou para o homem, queridos? Se vamos abençoar a nossa nação, pensa como Jesus foi tirado do centro. Como essa sociedade está longe de apontar para aquele que é único. E por que isso acontece? Eu quero dizer, queridos, a grande batalha é na mente. E o apóstolo Paulo começa a dizer, e olha o que ele diz nesse mesmo versículo. Ele diz no versículo 17: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Por quê? Porque o pensamento deles é inútil. Há uma inutilidade do que, queridos? No pensamento. E a gente precisa entender. E eu achei lindo. Pedro, repete aquilo. Você fez um lá. Você já tinha feito em Araçatuba, você sabe de qual. Como é que vai aqui? Papá, porque aqui, pum, e você fez o caminho de volta. E eu não vou saber falar. Fala aqui para mim, aqui lá. Eu achei fantástico. Vai lá. Semeia um pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colha um hábito. Semeia um hábito, colha um caráter. Semeia um caráter, colha um destino.
Isso é verdade ou não é, queridos? Tudo começa onde? No pensamento. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eles vivem no quê, queridos? Na inutilidade do pensamento. É por isso que quando você prega contra um comportamento, você não está pregando contra um comportamento, você está pregando contra uma mentalidade. Você não está se levantando contra um comportamento da sociedade, você está se levantando contra uma mentalidade. Há uma mentalidade que está regendo essa sociedade, queridos. E quantos na igreja estão envolvidos por essa mentalidade, queridos? Quantos na igreja? E Paulo está falando, não vivam como eles, pastores. Não tenham medo de pregar o evangelho, porque nós pregamos outra mentalidade, outra cultura. A mentalidade que nós pregamos é a mentalidade do reino de Deus. Semeie um pensamento correto, você vai colher lá na frente o caráter vai trazer o destino. Por quê? Ele continua, próximo versículo. Ele diz assim, eles estão o quê? Obscurecidos. Eles não vão conseguir, do jeito que eles estão, enxergar determinadas verdades. O entendimento deles está obscurecido, queridos. O nosso desafio fora dos muros de Jerusalém é olhar para as pessoas, porque eles estão nas trevas, estão obscurecidos. E quanta gente pensadora, articuladora, boa de cabeça, está influenciando uma geração, porque é bom de mente, mas a mente está obscurecida, está influenciando erradamente uma geração, queridos. E é o que Isaías fala, ai daqueles que chamam o mal, bem, o bem, mal. O doce, o amargo, e o amargo, doce, faz disso. E aí vem a continuação, ele diz, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao... Guarda isso, queridos. Quanto mais essa mentalidade entra, mais o coração vai endurecer. Quanto mais obscurecida for a mente, mais vai ser difícil você penetrar no coração. O apóstolo Paulo fala, por que vocês têm que pregar um modo diferente de viver? Porque há uma inutilidade de pensamento que tem cegado as mentes e tem endurecido o coração. Por isso que essa sociedade está tão resistente ao evangelho, queridos. Por isso que fora dos muros de Jerusalém está cada vez mais difícil você pregar os conceitos da palavra de Deus, porque os corações estão endurecidos. E qual é a consequência de uma sociedade, queridos? Com pensamentos errados, com uma mente obscurecida, com um coração duro, que vive assim, que pensa assim, que age assim. Ele diz no próximo versículo, ele diz assim, sabe o que aconteceu? Eles perderam o quê? Toda a sensibilidade. É uma sociedade insensível, queridos. Por quê? Porque isso faz com que eles se entreguem à depravação. Olha o que está acontecendo no nosso país, queridos. Cometendo com avidez, com força, com substância, com vontade, toda espécie de impureza. Não é contra isso que nós temos lutado, queridos? Para pensar. Uma inversão total na afetividade, nos valores morais, onde as pessoas tentam fazer natural o que não é natural. Aceitável aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus condena. Porque uma coisa, queridos, é a gente respeitar as escolhas, nós temos que fazer isso. Até Deus respeita, Deus nos dá o direito de escolher. Isso a gente tem que fazer. Deus não viola a nossa vontade. Mas outra coisa é você permitir que uma mentalidade assim, que um conceito assim contamine o teu coração e mude o tom da tua mensagem. E mude o tom da tua palavra. O problema é esse conceito entrar em você e a tua mensagem, que tem que ser uma mensagem transformadora, ela se torne uma mensagem
de panos quentes. E aí que é o problema, porque isso não vai transformar a nação. Isso não vai levar a nação a se voltar àquele que é único. Porque dentro da perspectiva daquele que é único, não tem que ser assim, e nós cremos em nossa nação, não vai ser assim. Mas o grande problema, queridos, é que essa cultura que nos cerca, essa cultura que está aí, tem influenciado as mentes, tem endurecido os corações. E a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Porque, eu vou repetir, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você absorver e trazer aqui para dentro valores de quem não conhece a verdade, de quem não vive a verdade, de quem tem a mente obscurecida e de quem pratica a iniquidade. As pessoas assim são levadas a cometer com avidez toda sorte de impurezas. E tudo isso acontecia nessa cidade, queridos, fora do muro de Jerusalém. Pregar em Jerusalém é muito mais fácil. Mesmo que as pessoas não aceitem o único, eles também não condenam a mensagem. Mas fora, nós vamos encontrar cidades dominadas por mentes obscurecidas, por corações endurecidos, pessoas completamente insensíveis a Deus, queridos. Olha o que está acontecendo nos nossos dias, que cria isso uma insensibilidade, que acabam por se entregar com avidez a toda sorte de impureza. Mas no versículo seguinte, a roda começa a mudar. E eu creio que a roda vai virar nessa nação, em nome de Jesus. Ele diz, todavia, mas, contudo, porém, todavia, ó a versão de coisa aqui, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Eu creio que a vida nossa está em Cristo, a referência nossa está em Cristo, o nosso ensino está em Cristo. Ele diz, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, o nosso evangelho, aquilo que nós aprendemos, a nossa mensagem, os nossos valores, os nossos conceitos são outros, são conceitos de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. É essa mudança que vai trazer, queridos. E ele diz assim no versículo 21, de fato, vocês ouviram falar dele. Nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Por isso, versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E aí ele diz, mais uma vez, olha a mente aí, a serem renovados em quê, queridos? No modo de pensar. E ele diz no versículo seguinte, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. E eu creio que o nosso desafio, queridos, começa pelas nossas igrejas, onde as pessoas não apenas ouvirão falar de Jesus, mas elas serão ensinadas a viver a vida de Jesus, daquele que é único, queridos. A trazer a vida de Jesus, porque isso vai transformar as mentes, vai mudar os corações, e aí vai transformar a sociedade. Porque a mudança não acontece de fora para dentro, acontece onde? De dentro para fora. Então não adianta esperar a mudança fora, se não houver mudança aqui dentro. Concluindo então, queridos, como nós podemos mudar tudo isso que a gente tem visto? Como fazer com que a nossa nação e as nossas cidades estejam sob nova direção? Como ver essa nação aos pés de Jesus? Como tocar essa geração tão aberta a tudo? E eu quero dizer uma coisa, eu não fiz nenhuma vez, eu tenho que fazer agora. Dá a mão para o seu irmão. Não sou eu, tem que ser eu aqui. Olha para quem está na sua mesa, dá um chacoalhão nessa mão e fala assim, guarda uma coisa, fala para ele. Não vai voltar. Não, segura ela, fala, você não vai, Jerusalém, aquela coisa assim, casamento, não sei o quê, não vai voltar, não tem como voltar, não tem como voltar atrás, só vai para frente agora, é daqui para frente, eu não é. Então fala assim, guarda uma coisa, não vai voltar, fala, não tem como voltar. A coisa vai caminhar. Então o seu desafio é pregar numa sociedade assim. Fala para o pastor aí, fala, o seu desafio não tem volta, fala, você vai ter que pregar, porque a sociedade não vai mudar, mas o evangelho que nós vamos pregar vai mudar essa sociedade em nome de Jesus. Se não tem volta, há uma volta que é possível, é uma volta para Jesus.
É por isso que quando Paulo, eu lembrei daquele, ele chegou lá, fora do muro, está lá pregando, em Éfeso ele dá essa mensagem, lembram? E aí ele fala de Atenas, ele teve que repensar. Ele chega lá para fora de Jerusalém, e ele tem que pensar de como é que eu vou abordar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou tocar, como é que eu vou falar para quem pensa assim, sem perder a essência do Evangelho, sem perder a essência da palavra. Porque se pregar em Jerusalém é fácil, para quem pensa assim é muito mais difícil. Para quem tem o coração endurecido é muito mais difícil. Porque se em Jerusalém, antes, onde a igreja foi formada, onde tudo começou, as pessoas entendiam, fora desses muros, o conceito é outro. E Paulo, como eu posso tocar? E o que ele fez? Ele estava atento a tudo, queridos. Ele procurou se informar e ele pensou assim, eles só estão assim. Eles só agem assim. Eles só vivem assim, porque há um Deus que eles ainda não conhecem. Eles sabem de Deus. Eles sabem quem é Deus. Mas eles não conhecem esse Deus. E o que ele faz? Atos capítulo 17, 23. Ele diz assim, andando pela cidade, observei, diga comigo, cuidadosamente. Nós temos que ter cuidado em observar o que está acontecendo nas nossas cidades, queridos. Nós temos que ter cuidado em saber o que está acontecendo nas nossas escolas. Nós temos cuidado em ter que saber o que está acontecendo com as nossas crianças. Nós temos que ter cuidado em saber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Ele diz, observei atentamente, diga comigo, atentamente. Então ele não estava desligado, ele sabia, ele diz, os seus objetos de cultos, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu creio que o que vai mudar essa nação é que há um Deus que eles ainda não conhecem, é desconhecido para ele. Há uma voz que vai ser levantada na igreja e vai dizer, esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que nós pregamos, é o Deus único que vai mudar a história dessa cidade, dessa nação. É um Deus que vocês sabem até que existe, tem um altar para Ele, mas chegou a hora, nós vamos pregar esse evangelho desse Deus que é desconhecido para vocês, mas é conhecido da igreja, é vivido pela igreja, é trabalhado pela igreja, é a visão da igreja, e é esse Deus que vai mudar a vida de vocês em nome de Jesus. O Deus desconhecido das cidades, mas conhecido daqueles que servem a Deus, queridos. A mensagem de Paulo. E aí ele começa a dizer sobre esse Deus único. Paulinho, sobe aqui para mim, por favor, querido. No versículo 24, ele diz, o texto está lá, então eu só vou falar o que ele está falando. Ele fala, esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus único é o Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus, versículo 25, não é servido por mãos de homens, mas é Ele quem dá vida a tudo e a todos. Não pode ter aborto, porque é Ele que é o doador da vida. E versículo 26, Ele fez os povos que habitam na terra. Ó, a pregação para quem não conhecia Deus, queridos. Designou onde deveriam habitar. Queridos, quem te plantou naquela cidade foi Deus. Quem disse que aquele lugar que você devia habitar foi Deus. E Deus te colocou ali para transformar aquele lugar onde você está, queridos. Foi Ele que designou. Para de reclamar do lugar que Deus te colocou. Levanta suas mãos e diz, o Senhor me colocou aqui. Essa cidade vai ser transformada para a tua glória em nome de Jesus. Ele diz que esse Deus único foi Ele que te plantou naquele lugar, queridos. Olha o que Ele diz. Ele fez isso com que objetivo? Para que as cidades, para que essa nação se dobre diante dele. Para que os homens pudessem encontrá-lo. Queridos, a nossa mensagem é dizer e apontar para Deus e dizer, chegou a hora, Jesus é o centro da igreja, é o centro das nossas vidas. Olha para nós, porque a nossa mensagem aponta para aquele que é único. Nós não temos outra mensagem.
Por quê? Porque Ele não está longe das nossas cidades, queridos. Ele não está longe dos corações. Eu acredito, as pessoas estão tateando, as pessoas estão apalpando, mas Ele está perto. Eu creio, queridos, que Deus está pronto. Os céus estão prontos para abençoar o Brasil. Os céus estão abertos. E é por isso que a nossa voz profética tem que se levantar. Porque mesmo que eles não o conheçam, Ele está perto e Ele quer agir nesses dias. E Ele diz a razão, versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos. Você pode dar um aplauso a esse Deus? E nós existimos. É o próximo, viu? Faltou um ali. Porque nele vivemos, vamos ler juntos lá? Nele vivemos, nos movemos. Você pode ler mais uma vez? Nele vivemos. Você vive para quem, queridos? O que move a tua vida? Quem é a razão da sua existência? Por que a igreja está aqui? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele diz no versículo 29, porque Ele é o Deus único. Nós somos descendência desse Deus. E nós não podemos pensar que a divindade, o nosso Deus, é semelhante aos deuses de fora, aos deuses fora de Jerusalém. O nosso Deus não é igual a deles. O nosso Deus é o Deus único. Não é semelhante à divindade, não é semelhante a uma escultura. Olha a mensagem de Paulo para aquela sociedade, queridos. E eu achei tão lindo o que a Bíblia, a mensagem diz. Diz assim, eu até marquei, ele está lá no PowerPoint, coloca para mim o próximo. Olha o que diz a Bíblia, mensagem. Ele diz assim, Deus até agora não levou isso em conta, porque vocês não conheciam muita coisa. Mas em nome de Jesus nós declaramos, esse tempo passou. Quem crê que esse tempo está passando, queridos? Esse tempo passou, porque o desconhecido, agora, o desconhecido será conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Esse país, a vida, as cidades estarão sob nova direção. Ele está pedindo uma mudança radical de vida. Olha que lindo, queridos. Uma pregação fora de Jerusalém. Uma pregação apontando para aquele que é único. Uma pregação olhando para aquele que é o Senhor de todas as coisas, dizendo, Ele não levou em conta, a mente estava obscurecida, o coração estava endurecido, mas esse Deus desconhecido está pedindo uma mudança radical. E eu creio que é essa voz que nós levantaremos nas nossas cidades em nome de Jesus. Quantos creem que é essa voz profética que o Senhor vai nos dar, queridos? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele olhou para Timóteo, que foi o pastor de Éfeso, que foi o pastor fora de Jerusalém, ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, na presença de Deus, e você conhece muito isso, eu o exorto solenemente, na presença de Deus, Timóteo. E eu nessa manhã, diante de tudo aquilo que Deus fez no nosso meio, queridos, diante de tudo aquilo que Deus ministrou através da vida do pastor Pedro, pastor Silmar, Luciano, Harold ontem, o que é aquilo, queridos? Meu Deus! Então, na presença desse Deus que tem se movido em nosso meio, eu exorto, eu clamo solenemente. Sabe o que essa sociedade precisa ver, queridos? Pastores que pregam a palavra, preparados e com respostas para essa geração, queridos. E como isso vai acontecer? Ele olha para Paulo, ele diz no versículo 2, pregue o que, queridos? Pregue o que?
a palavra. E esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Porque quem está preparado não fala asneira. Quem está preparado não é envolvido por uma cultura. Essa cultura não está lá dentro. Quem está preparado sabe o tempo que está vivendo. O grande problema, quer dizer, é que tem gente que conhece a palavra, mas não sabe transmitir. Sabia pregar para Jerusalém, mas não sabe pregar para quem está fora de Jerusalém. Sabia pregar para quem casamento era entre homem e mulher, que todo mundo era assim, mas não tem uma mensagem para quem está vivendo do jeito que está vivendo hoje. Porque em Jerusalém, homossexualidade era escondida, fora de Jerusalém ela é aberta. Mas eu creio que há uma mensagem que vai surgir da igreja, na palavra, pela palavra, através da palavra, baseada na palavra, mas atualizada, que vai transformar essa geração em nome de Jesus. Prega a palavra não mudou, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O grande problema é que está cheio de pregador negociando a palavra, abrindo mão da palavra, deixando de pregar a palavra. Mas Paulo olha para aquela geração e diz: vocês não podem viver como os gentios. Há uma mensagem nas nossas bocas, queridos. Há uma palavra que tem que sair da nossa boca, não negociada, mas também que possa atingir essa geração. Ela não pode estar desconectada, não pode estar desligada. Eu já falei, não tem volta. Pega a mão do teu irmão de novo, fala: não tem volta, meu irmão. Fala. Então você vai pregar a palavra, mas com uma mensagem que vai tocar as vidas. Esteja preparado. Sabe por quê, queridos? A gente estava conversando, né, lá na viagem. Estava conversando com ele. As pessoas hoje não seguem pregadores, queridos. Eles seguem mitos. Eu não estou falando do Bolsonaro, não. Graças a Deus que ele está lá. Você pode falar para um adolescente o que você quiser. Mas se... Dá um exemplo lá. E esses caras são bons, tá? Estou falando mal deles, não. Vou falar de cara bom, de cara que a gente respeita. Mas se lá vou dar um exemplo, um Judas Smith, Steven... Como é que é o nome? Furtick, né? É isso aí. Não sei, o cara escrever assim: li o livro tal. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Aí você manda o cara ler. Você fala: leia. Ninguém lê. Aí o cara fala: estou lendo o livro tal. O cara, se sair de roupa alaranjada, cortar metade do cabelo de um lado, fazer um rabinho do outro e pintar a sobrancelha de azul e outra de roxo, vai ter um monte de gente fazendo igual. Vai ou não vai, queridos? Vai. Você viu o Neymar quando cortou o cabelo daquele jeito? Porque essa sociedade segue pessoas. E o nosso desafio é como tocar o coração deles. Como ser relevante. Como abençoar. Será que as nossas práticas... Então pregue, seja profundo, mas esteja atualizado com aquilo que está acontecendo. Mas não negocie princípios. Porque ser atualizado não significa negociar a palavra. Não significa negociar os princípios da palavra. E é por isso que ele diz no versículo seguinte: prega, repreende, corrija, exorte. Mas de que forma, querido? Tendo medo de ser firme? Não. Como o pastor Pedro falou ontem, apontando que há um caminho melhor, apontando que há uma comida melhor, apontando que há algo superior, apontando que nessa revisão de valores a pessoa vai ganhar, ela não vai perder. Não é que ela vai abandonar, ela vai ter mais do que ela tinha. E é por isso que a nossa mensagem, ela precisa tocar. Só que isso não é fácil, queridos. Porque mesmo o apóstolo Paulo, quando pregou, e pregando para eles, trazendo essa mensagem, de repente ele falou: eu estou falando do Jesus que ressuscitou. Os caras, meteram a boca e vazaram, no mesmo capítulo. Pode colocar o próximo. Quando ouviram sobre a ressurreição, o que eles fizeram? Está louco? Está doido? Querido, nem sempre é a primeira vez que você vai falar. Nem tudo que você vai falar, nem tudo que você vai pregar, as pessoas vão entender. Por isso, sabe qual é o próximo passo dele? Coloca lá para mim. Olha para o teu irmão e fala: tenha paciência.
Porque tem pastor que quer fazer assim, tchá. E aí, a hora que você está pregando, você está sendo relevante, porque a hora que ele pregou lá e falou de ressurreição, os caras espanaram. E ele diz, prega, exorte, corrige, mas de que forma? Com paciência. E ele estava dizendo, porque tem gente que vai zombar, tem gente que não vai querer ouvir. E ele diz assim, tem gente, versículo 3, que vai juntar mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não é o Bolsonaro, esse a gente gosta. Mas tem muito mito na internet, que está com a mente obscurecida. Tem muito mito que essa geração está seguindo. Mas não se decepcione, porque isso vai acontecer, não tem volta. Ele fala, tem gente que vai se recusar a dar ouvido porque está ouvindo esses mitos, porque está seguindo esses mitos. Alguns vão ser manipulados, porque o grande problema é quando o pastor se decepciona com a igreja, com a cidade, com o ministério, com os resultados. Mas quando você olha para Paulo, e eu quero concluir com isso, antes de nós orarmos pelas nossas cidades, o maior desbravador, o maior missionário, o maior escritor, um homem ousado, de cura, de milagres, de libertação, de transformação, que plantou igrejas, o maior escritor da Bíblia, nas suas palavras finais ele disse, vem ter comigo depressa, eu preciso de você ao meu lado. E Emifai é isso, queridos, Emifai é relacionamento. Nós vamos ver essa nação transformada, porque nós não andamos sozinhos, porque se você precisar, vai ter gente aqui que vai correr para o teu lado, vem ter comigo depressa, e eles vão estar ao teu lado, te abençoando, te fortalecendo e dizendo, conta comigo, eu quero abençoar a tua vida. Ele falou, eu preciso de você, ele falou, estou aí. E por que Paulo precisava? Ele falou, porque Demas voltou para o mundo. Crescente e Tito passaram no vestibular, no Enem, foram fazer medicina em outra cidade, foram transferir de emprego. Estou perdendo, os caras eram pilar aqui na igreja, mas estou perdendo. Teve um que tentou me ferrar, o Alexandre Ferreiro. Esse foi triste. Esse veio para... Mas se a gente não tivesse gente assim também, queridos, a gente não ia ser aperfeiçoado. E ele fala assim, ninguém me defendeu. Todos me abandonaram. Mas sabe de uma coisa, Timóteo? Você pode levantar suas mãos para esse Deus único. Ele diz assim, o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor me deu forças para que por mim eu não negociasse o Evangelho, mas a mensagem fosse plenamente proclamada, e quem vive e quem não vive pudesse ouvir. E eu sei que Ele vai me libertar da boca do leão. Esse leão que ruge não vai me engolir, porque se Deus me dá forças e os gentios vão ouvir, a cidade vai ouvir, eu não vou negociar o Evangelho. E eu tenho certeza, versículo 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial, porque Ele é único, Ele é Deus, e é para Ele que eu aponto. A Ele seja a glória para todo sempre, amém. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que vai transformar essa nação, esse é o Deus que vai levar o país a viver sob nova direção, queridos. A nova direção não vem de homens, a nova direção vem de dentro para fora. E eu queria te convidar para um tempo de oração agora. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Você pode dar a mão na sua mesa aí. Oh, Ramacai. Você ia cantar de novo? Pode cantar. Então, antes de você dar a mão, levanta a mão para cantar uma vez, que eles vão cantar uma canção aqui. Levanta suas mãos ao Senhor. Não há na terra, debaixo da terra, ou nos céus alguém como tu. Não há na terra, debaixo da terra, ou nos céus alguém como tu. Não há na terra,
debaixo da terra ou nos céus, alguém como tu. Não há na terra, debaixo da terra ou nos céus, alguém como tu. Ninguém mais pode me salvar, ninguém mais toma o teu lugar. Ele merece toda a honra, único. Ninguém mais pode me salvar, ninguém mais toma o teu lugar. Ele merece toda a honra, único. Ninguém mais pode me salvar, ninguém mais toma o teu lugar. Ele merece toda a honra. Eu pedi para o pastor Miguel subir aqui. O pastor Miguel foi levantado por Deus como um profeta para a nação brasileira. E Deus tem levantado o pastor Miguel como um profeta que tem confrontado comportamentos, tem confrontado atitudes. E eu creio que há uma voz que pode ser liberada sobre as nossas vidas nessa manhã, queridos. Eu creio que o Brasil, as nossas cidades estarão sob nova direção. Vocês creem? Que a nossa nação vai se voltar para aquele que é único, porque o que vai transformar o Brasil, queridos. As reformas precisam acontecer, devem acontecer. Mas você acha que uma reforma fiscal vai acabar com a corrupção? Você acha que uma reforma fiscal vai acabar com a sonegação de imposto? Mas alguém transformado por Cristo vai sonegar? Alguém que vive a presença de Deus vai abrir mão da ética? Não. Alguém que vive a palavra que Cristo, por isso que Ele falou, não é esse evangelho, não é essa verdade. Eu creio que é uma verdade que a igreja vai trazer, queridos, está trazendo, que vai transformar completamente essa nação, em nome de Jesus. Bolsonaro está sendo usado, como Ciro foi usado, para abrir caminhos. Mas eu creio que o salmo escrito nessa época, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles disseram: sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura como as torrentes do Neguebe. Porque quem sai andando e chorando enquanto lança a sua semente, queridos, o que está acontecendo no Brasil é fruto de uma semeadura de choro, de oração, de intercessão, de busca, dizendo: Senhor, muda essa terra. Mas Ele diz: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há uma colheita preparada, há uma transformação vindo, há uma completa mudança nessa nação, porque Jesus será o Senhor do Brasil. Jesus será o Senhor dessa nação, queridos. O Brasil vai estar sob nova direção. Eu declaro nesta manhã que a palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. E nós precisamos colocar nossas mãos como se fosse tomando uma ceia do Senhor para toda a nação. E precisamos dizer: Senhor, queremos examinar nosso coração, nosso comportamento. Queremos como não julgar o mundo até que Deus nos julgue. Deus nos traz um lugar de santidade em nossas práticas, em nossas ações, em nosso pensamento. Aquilo que nós consagramos seja santo, porque quando a igreja é santa, Deus pode olhar para o mundo e julgá-lo. Então eu digo: Senhor, levante sua mão comigo. Diga: Senhor, comece comigo. Comece na minha casa. O povo que o Senhor me deu, nós nos consagramos para santificar nossa palavra, nossas ações, nossos pensamentos. Nós dizemos: comece conosco, para que a partir de nós o Senhor pode julgar o mundo, porque não julgarás o mundo sem primeiro nos julgar. E por isso eu digo: Senhor, santifica-me, Senhor. Fogo do altar,
Fogo do altar sobre minha vida, sobre minha língua, sobre meus pensamentos. Fogo do altar de Deus. Senhor, nós declaramos nesta manhã que nós olharemos para nossa cidade e diremos: caia toda político, todo sistema maligno. Nós confrontaremos com a palavra do Senhor. Nessa cidade temos confrontado prefeitos, delegados, governadores. Por quê? Porque o Senhor diz: a minha palavra prevalecerá, a mentira cairá por terra. Irmãos, pessoas que nós achávamos no Paraná que sempre reinariam, caíram por terra. Por quê? Porque a igreja orou, a igreja começou a dizer: santifica-nos, santifica-nos, para que a partir de uma igreja santa, a terra, os políticos, os sistemas malignos serão julgadas. Levante sua mão sobre sua cidade, diga o nome da sua cidade. Diga: na minha cidade, eu serei uma luz, serei uma luz para brilhar contra o maligno, para manifestar que as trevas têm que cair. Eu serei sal, não somente na igreja, mas na minha cidade, no meu estado, para que não apodrece, mas que seja um lugar onde o Senhor pode aproveitar, abençoar. Venha sobre nós nesta manhã. Amados, eu quero repartir com você. Abre sua mão assim para receber. Nós recebemos uma palavra que diz: Deus daria para nosso ministério para curar cidades, para curar regiões, estados. E eu quero que você receba esta palavra essa manhã. Diga comigo: Senhor, serei um instrumento de salvação, de libertação, de cidades, de regiões inteiras. Porque o Senhor não quer salvar um povinho, o Senhor quer salvar cidades, nações. E nós dizemos: use-nos, Senhor, use-nos, Senhor, para que venha grande salvação, para que venha, Senhor, o teu reino com poder e com graça, com força. Levanta sua mão direita e diz: caia por terra todo sistema maligno que peleja contra a igreja, contra a palavra viva, contra o senhorio de Jesus. Caia por terra, e que se levanta o reino, que se levanta o senhorio de Jesus. Porque eu lhes declaro: nós somos enviados para sarar, para curar, para libertar, para ver uma nação que não terá apenas números, mas terá uma ação profética nessa nação. Derruba para plantar e semear. Derruba para plantar e semear, para que cresça o que é de Deus, o que é do Senhor, porque Ele reinará em nós, através de nós. Diga comigo: eu reinarei, porque Ele é meu rei, e quando Ele reina em mim, eu vou reinar sobre tudo que Ele me deu, porque Ele é Senhor de toda a terra. Que venha teu reino, que seja feita a sua vontade, e que a igreja brilhe, brilhe, brilhe a sua luz. Aracaramamacaia, levante sua mão, diga: Jesus, reina, reina, Senhor, em mim, através de mim. Venha o teu reino. Aleluia. Dá um brado de vitória.
Aleluia! Aleluia! Só mais uma palavra. Olha para mim, por favor. Ontem aconteceu aqui uma coisa linda, pastor. Temos 5, 6 igrejas em Joinville. E eles se reuniram. E eles começaram a orar pela cidade deles. Precisa cair entre nós essa tensão. Tudo bem, eu sou do MFI, mas eu tenho a minha igreja, eles têm a deles. Precisa cair isto. Se você está numa cidade onde tem outros pastores que são desta comunhão, as paredes precisam cair para que nós tenhamos mais e mais unidade. Não apenas aqui, glória a Deus, aqui em Jerusalém do MFI, né? Esse aqui é nosso tempo junto. Mas quando nós estamos voltando, unir-nos. Ah, mas ele tem isso, ele tem aquilo. Irmãos, ele tem uma coisa que você tem. Jesus é Senhor da vida dele. E a cidade dele é do Senhor Jesus. Você crê nisto? Então diga comigo, cai as barreiras, as cismas, as fofocas, caiam por terra. Porque o que nos une é o Senhor Jesus. E a cidade será tomada não por um povo, mas por todo o povo de Deus. Você crê? Você crê? Dá um brado de vitória! Aleluia. Gente, eu tenho uma palavra pequena, mas eu creio que o Senhor está dizendo uma coisa no meu coração, que Ele está trazendo para a igreja no Brasil um senso de paternidade. E eu creio que algumas das palavras que foram ministradas essa semana também tocaram nessa questão de que nós precisamos de famílias abençoadas, pais passando um legado para os seus filhos que não é apenas material, mas uma unção, graça, presença de Deus. Eu creio que Deus me mostrou os pais colocando as mãos sobre os filhos e transmitindo e repassando a presença do Senhor, a graça do Senhor de pai para filho, não só naturalmente, mas eu vejo também espiritualmente, os nossos discípulos. Eu vejo que Deus está trazendo uma nova paternidade, um senso de paternidade para a igreja, onde os pais espiritualmente vão colocar as suas mãos sobre os seus filhos espirituais e retransmitir a graça, a visão e a unção do Senhor. Um senso de responsabilidade diante do Senhor. E me veio muito forte que a mão do Senhor está querendo se estender sobre esta nação. A mão do Senhor está querendo se estender para operar maravilhas e curas e milagres, e trazer multidões aos pés do Senhor, e trazer mudança na nação brasileira. Mas eu vejo que Deus está dizendo, antes que a minha mão possa tocar na nação, eu preciso que a minha mão toque no coração do meu povo. Eu vejo que a palavra do Senhor diz, quem que é aquele que sobe ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Eu creio que Deus está dizendo, se o meu povo deixar que eu purifique suas mãos, que eu purifique seus corações, então a minha mão virá e a minha mão agirá nesta nação. Aleluia. Eu vi o mapa do Brasil e eu vi várias cidades que se levantaram como se fosse um pódio. E eu entendi que era a cidade, o lugar que o Senhor te deu, para você governar naquele lugar. Ao redor do mapa da sua cidade, eu vi como se fosse um fogo que tinha em volta, demarcando esse lugar, como se fosse uma muretinha, alguma coisa abaixo. Na verdade, ela estava ali para demarcar o seu espaço. E eu te vi em pé no meio desse mapa, desse pódio, desse lugar. E alguns de vocês tinham uma espécie de uma névoa em volta, que era, na verdade, a sua proteção
E eu entendi isso como um lugar de santidade, de compromisso. Isso te protegia. Agora vamos para o natural. Se isso fosse uma visão física, você seria um alvo fácil, sim ou não? Uma bala seria o suficiente. Mas essa proteção te protegia. Mas esse lugar, sem essa, eu vou chamar de névoa porque é como eu vi, tá, gente? Enfim. Sem esse lugar, sem essa proteção, você estaria exposto para a morte. Tem um lugar demarcado que Deus te deu, é a sua fatia naquele lugar. É com relação a isso que um dia você vai responder ao Senhor pelo seu chamado. E o Senhor não espera que você faça mais do que Ele te pediu para fazer, mas Ele também não espera que você faça menos. Tem uma porção que nós temos que ser fiéis nessa porção. Muitas vezes, né, tem situações na Bíblia que a gente vê que Deus não deixou que o servo dele fosse onde ele queria ir. Paulo queria ir e Deus disse, não vá. Então não vá aonde Deus não te mandou aí. Tenha convicção de qual é a demarcação do seu chamado e esteja debaixo dessa proteção. Outra coisa que eu senti nesse lugar, quando você não tem essa proteção do Senhor e você está nesse lugar, outras pessoas se tornam alvos junto com você. Se você está nesse lugar que Deus te deu, sem a santidade, sem o compromisso, sem essa aliança com o Senhor, você se torna um alvo fácil, a sua família se torna um alvo fácil, o seu casamento, os seus filhos e a sua igreja. Não queira mais do que o Senhor te deu. Ore por revelação da porção que o Senhor te deu, e nesse pódio, nesse lugar, Ele vai te exaltar com fogo em volta, com proteção contra qualquer ação do inimigo. Aleluia. E eu queria fazer agora, queridos, algo. Nós convidamos uma nova geração para estar aqui conosco, queremos ouvir vocês. Mas eu sei que uma mensagem de Jerusalém na boca de quem tem a minha idade, as pessoas falam, mas ele nasceu em Jerusalém, ele tinha a cultura de Jerusalém, quando ele estudou, casamento era casamento, sexo era sexo, mas e alguém mais novo, que já nasceu na cultura fora dos muros de Jerusalém e tem que pregar, vai enfrentar uma resistência muito maior, porque a resistência dessa geração, para mim, é dizer, não, mas isso é cabeça de velho, isso é cabeça ultrapassada. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração nova, que está aqui, que vai ter a mensagem correta, que vai pregar uma palavra contextualizada sem negociar princípios. Não vai precisar abrir mão de princípios, não vai ser contaminada por uma cultura, mas vai confrontar essa cultura com valores bíblicos. E se você é um dessa nova geração, eu quero que você venha aqui, porque nós como MFI queremos abençoar a sua vida agora. Pastores de jovens, de adolescentes, você é um pastor jovem, adolescente, pode vir aqui, você que tem esses novos que têm aberto igrejas, vem aqui, nós vamos abençoar a sua vida. Vou pedir para a equipe abençoar. Não, queridos, porque essa mensagem na nossa boca é fácil, queridos. Eles até vão dizer, é lógico. Ele só aprendeu isso. Ele viveu isso. Mas quando pegam um menino como vocês, eles não vão entender. Fala, como é que você tem uma mensagem dessa? Como é que pode sair? Está louco? E eu quero dizer para vocês, tenham paciência, porque essa nação vai se dobrar, ela vai estar sob nova direção. Vocês muitas vezes vão ser zombados, vão ser atacados, mas fiquem firmes na palavra. Tem proteção para vocês, tem pais espirituais, como disse o pastor Tomás, que vão estar orando, transmitindo um legado, abençoando a vida de vocês, e vocês vão transformar essa nação em nome de Jesus. Porque não é fácil. Porque para quem cresceu numa cultura, não há outra cultura, mas vocês não. Vocês estão sendo chamados a influenciar uma cultura, fruto dessa cultura. Vocês foram doutrinados, não estou falando influenciados, eu estou falando, vocês receberam, muitos de vocês, elementos dessa cultura que nós não recebemos.
mas vocês vão se manter firmes, e é isso que vai mudar essa geração em nome de Jesus. Então eu vou pedir, queridos, vamos nos aproximar mais, os outros, porque equipe apostólica, vamos estar aqui, nós temos que abençoar a vida de vocês. Levanta suas mãos agora. Oh Jesus, oh Ramachatakatarabacai, o Senhor vai guardar a sua vida, não tenha medo de pregar a palavra, querido, fica tranquilo. Não é fácil confrontar essa cultura, mas essa nação vai mudar em nome de Jesus.